Graças a Deus e graças a Jesus. Bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. Tempos de renovação, tempos de transformação. Servir para aprender a amar, para que amando possamos melhor servir. Todos nós encarnamos na Terra para nossa renovação moral. Estamos aqui para aprender alguma coisa nova e para corrigir as imperfeições do nosso caráter, ou seja, fazermos uma reforma íntima. Só podemos reformar algo que existe e que necessita de melhoria. Quando fazemos uma reforma na casa, é porque geralmente ela está em condições precárias, ruins, pintura desgastadas, telhas quebradas, piso soltando, encanamento quebrado ou rede elétrica que precisa de cuidados. Reformar o nosso interior significa transformar a nossa forma de pensar e agir para melhor. A reforma é lenta e gradativa e exige persistência e boa vontade de todos nós. Os maiores obstáculos a essa transformação de propósito são o egoísmo e o orgulho, a fonte de todos os males. Se estudarmos todos os vícios, a vaidade, a ambição, a inveja, o ciúme, o ódio, a mentira, veremos que no fundo de todos está o egoísmo. O egoísta pensa somente em si mesmo, em detrimento do próximo. O orgulhoso tem dificuldade em reconhecer seus próprios erros e admitir que é necessário a mudança, pois considera-se superior aos seus irmãos de caminhada. A melhor maneira de corrigirmos nossas imperfeições é fazendo um cuidadoso estudo de nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo, disse Sócrates, que foi um luminoso espírito que veio à Terra há muitos séculos passados. Perguntemos a nós mesmos se nós estamos agindo bem para com as pessoas que conosco convivem, se estamos sendo honestos. Ao acordar pela manhã, agradeçamos a oportunidade de recomeçar tudo outra vez, de corrigir, de acertar, de melhorar. Mentalizemos bons propósitos para o dia que se inicia. E à noite, lembremos de agradecer por tudo que passou, bons ou ruins, os momentos difíceis e também os felizes. É importante fazer uma avaliação diária de nossas atitudes. Assim como o desejo sincero da reforma íntima, vamos trocando valores negativos por positivos. Para a realização da reforma íntima, é necessário o estudo, a meditação e o trabalho. Devemos estudar o Evangelho de Jesus, os livros espíritas, pois neles encontramos ensinamentos morais necessários para a nossa renovação. Meditar é desligar-se do mundo exterior e voltar a atenção para dentro de si. Através da prece, na meditação, nós podemos obter o fortalecimento moral, o bom ânimo para os momentos difíceis e a inspiração para fazer o bem. Pelo trabalho, nós adquirimos conhecimentos e desenvolvemos a inteligência. O convívio com os nossos irmãos e semelhantes possibilita a todos nós conhecermos suas dificuldades, ouvir críticas e conselhos que são importantes para o nosso e o aprendizado de todos os que caminham conosco. Os vaidosos, os orgulhosos, devem esforçar-se por ser amigo de todos
e tratarem a todos com benevolência, carinho e amizade. Os nervosos e irritadiços devem dominar a cólera, serem mansos e pacíficos e saberem controlar seus nervos. Os preguiçosos que se acostumem a trabalhar com entusiasmo e alegria. Os egoístas devem deixar de ser avarentos e darem a quem lhes pedir, e lembrarem-se de quem dá a quem necessita, ajunta tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem os consomem, e nem os ladrões não penetram e nem roubam. Devemos nos despojar do homem velho e revestir-se do homem novo, isto é, o homem que vive segundo os princípios de justiça, de harmonia determinados por Deus. É isto que o Cristo espera de nós enquanto criaturas. Mudando o nosso comportamento, melhorando as nossas atitudes e cultivando virtudes, todos nós conseguiremos nos manter afastados dos defeitos que nos trazem infelicidade e tristeza. Tornamo-nos essencialmente mais felizes. Jesus, quando caminhou aqui entre nós, Jesus acolheu e curou, amou e direcionou todos aqueles que dele se aproximavam, sejam às margens do lago Tiberíades durante o dia ou à noitinha na casa de Simão Pedro. Mas foi na planície da Galileia que Jesus nos deixou o mais belo ensinamento, consolador, e que todos nós deveríamos ler todos os dias, estudar e colocar em prática. O Sermão da Montanha ou as Bem-aventuranças. Lá diz Jesus: os humildes alcançarão o céu, os que choram serão consolados, os mansos herdarão a terra, os que têm fome e sede de justiça serão fartos, os misericordiosos alcançarão a misericórdia, os limpos de coração verão a Deus, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os perseguidos por causa da justiça obterão o reino dos céus e terão a sua recompensa no céu aqueles que forem injuriados e perseguidos por serem fiéis a Jesus. O mundo nunca mais foi o mesmo após o Sermão da Montanha, porque as orientações e as recomendações que ali estavam é para a nossa caminhada em todos os tempos e em todos os lugares. Ali estão o roteiro da nossa caminhada para dentro de nós mesmos, o mergulho interior para que, no momento em que estivéssemos frente a frente conosco mesmo, pudéssemos caminhar com segurança. Mas, se observarmos atentamente a narrativa de Mateus acerca do Sermão do Monte, no passar dos séculos, vemos que ainda estamos caminhando desordenadamente, apesar das orientações seguras. Buscamos por caminhos e rotas seguros, mas ainda tropeçamos nos desvios e nos atalhos, pelos caminhos tortos que nós mesmos escolhemos. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz as lições de Jesus através do Sermão do Monte. E no capítulo 10, ele discorre sobre a misericórdia, nos chama a atenção para uma das falhas que nós, moradores dessa casa planetária, mais temos dificuldades de conciliar e corrigir no dia a dia: o julgamento e as dificuldades de sermos indulgentes para com as faltas alheias e muitas vezes para com as nossas próprias faltas. A palavra julgar está atrelada ao significado
de formar um conceito, emitir um parecer acerca de alguém ou de alguma coisa. Traz, na sua essência, o personalismo, o orgulho e o egoísmo que sempre vem à tona. E quando não observado atentamente e na sua reciprocidade, causa doenças e leva o espírito à dor e sofrimento. O personalismo desmedido não observa outro modo de vida fraterna. Julga os outros a todo momento, emite opiniões e rotula todos, colocando na vala comum. Busca amenizar e apequenar aquele que convive conosco, sem se preocupar com o sentimento alheio. Causamos dores e sofrimentos, e nem nos preocupamos com os nossos irmãos, com o que falamos, como nos dirigimos e como eles ficaram. Mas Jesus esclarece que à medida que julgarmos, que influenciarmos negativamente o outro, seremos também julgados na mesma medida. Não há como burlar a lei divina, e em especial a lei de amor, sem colher o que cada um de nós plantou. Não há como causar sofrimento ao coração alheio sem consequências maiores para nós mesmos. É no aprendizado, pela mesma medida, que angariamos experiências educativas. É a própria criatura que busca, ao longo do tempo, através de rogativas maiores, oportunidades de se realinhar com a fraternidade universal exemplificada por Jesus. Muitos daqueles que no passado pesaram a sua mão no julgamento indevido, na opressão, retornam hoje angariando e suplicando sentimentos de compaixão. A firmeza ostensiva no julgamento de ontem, causando males de toda ordem, voltam hoje para as lições de aprendizado imemorável, pois somos todos espírito eterno. E aí, vemos nos dias de hoje tantos transtornos emocionais, tantas instabilidades dos sentimentos, tantas enfermidades e doenças físicas, emocionais e psíquicas, buscando socorro dentro de consultórios para aquilo que outrora despertaram nos outros. Muitas vezes, os mesmos sentimentos e emoções que foram vilipendiados pelo excesso de julgamento e personalismo. Porém, a mão que oprimiu anteriormente, a mão que bateu, que agrediu, que ofendeu, tem a oportunidade de buscar no dia de hoje a reparação de suas faltas, exemplificando assim que o reino de Deus renasce em nós em todas as oportunidades, todos os dias, assim como o sol. Recordemo-nos da fala de Pedro em sua primeira carta. Tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. É no amor incondicional, aprendido gradativamente ao longo de todo o nosso percurso reencarnatório, que nós vamos nos libertar dos erros, equívocos e enganos do nosso passado. Jesus nos trouxe em toda a sua fala a exemplificação de vida de que todos nós podemos mudar o nosso destino. Trazemos internamente a infinita potência do aprendizado espiritual. O credor de ontem se torna a vítima de hoje. A vítima de hoje, ontem, foi um credor.
Então, se não existe vítima, se não existe credor, se não existe injustiça, nós devemos buscar na definição de Jesus o significado da palavra caridade. Quando Kardec pergunta, no Livro dos Espíritos, na questão 886, como Jesus entende a caridade, a resposta é clara: benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros e o perdão das ofensas. Renovemos a nossa fé, renovemos a nossa confiança e sigamos em frente, neste caminho que é Jesus. Que todos nós possamos ser dignos e merecedores de sermos chamados filhos de Deus. Que possamos refletir o Cristo que já existe em cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.